Salve, companheirada do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Felipe Almada, secretário de Assuntos Institucionais. Esse é mais um Minuto CEAI e hoje nós vamos receber a companheira Miriam Belchior. Ela foi ministra do Planejamento do governo Dilma, foi presidente da Caixa Econômica, foi coordenadora executiva do PAC. Então, o papo de hoje é com a companheira Miriam. Fique ligado. Olá, companheira. Tudo bom? É um prazer imenso recebê-la aqui com a gente no nosso Minuto CEAI. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, é, primeiro, como funciona o orçamento participativo, o que é o orçamento participativo, e depois qual é o impacto que ele tem na gestão. Então, acho que, em primeiro lugar, né, a questão da participação popular é central nos nossos governos, né, no chamado modo petista de governar. Então, a gente acredita que, ao discutir com a população o que ela acredita que é mais importante para a cidade, a gente afina a nossa visão como partido com os interesses mais imediatos da população. E aí, acho que é importante. Então, dentre as várias medidas de participação, o orçamento participativo é um dos mais importantes. Por quê? Porque você vai decidir onde colocar os recursos da prefeitura em cada ano. Então, desse ponto de vista, ele é o instrumento mais importante para fazer isso. E eu acho que todas as nossas experiências, desde lá os nossos primeiros governos que adotaram o orçamento participativo, ele tem demonstrado a sua capacidade de sintonizar o que o governo quer fazer com as demandas da população. Eu acho que para fazer o orçamento participativo, né, que a gente chama normalmente de OP, né, a sigla do orçamento participativo, é necessário você fazer, digamos, assembleias na cidade, né? Dividir a cidade em regiões e discutir com a população. E, para fazer isso, você precisa ter a capacidade de passar todas as informações que for necessário, ou seja, ter transparência nas informações e fazer isso de um modo que qualquer pessoa tenha condição de entender, né? Então, todos os tecnicismos que normalmente tem, precisa cuidar para que, de fato, as pessoas tenham condições de participar em igualdade de condição, quem tem um pouco mais de estudo e quem não tem, porque todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Então, a forma de fazer também é muito importante para que a ferramenta, né, de discussão do orçamento participativo funcione da melhor maneira possível. Além de fazer a discussão do orçamento participativo, né, uma inovação que a gente começou com o orçamento participativo lá atrás e aí foram tendo inovações. Então, por exemplo, vários municípios que foram governados ou são governados pelo PT fizeram o orçamento participativo da criança. Ou seja, chamaram a criançada para dar palpite também sobre a cidade. Ou seja, você começa a construir uma consciência cidadã nos pequenos, uma consciência de que tem que participar, tem que opinar sobre o futuro da sua cidade. E uma outra questão muito importante, que é mais recente, é discutir não só o orçamento participativo, mas também o plano plurianual. Toda prefeitura no seu primeiro, né, todo prefeito no seu primeiro mandato, no primeiro ano do mandato, precisa mandar para a Câmara Municipal o plano plurianual, ou seja, o que ele vai fazer nos próximos 4 anos. São as linhas gerais só. Você não diz cada obra, cada serviço que você vai fazer. Então, é muito importante também discutir isso com a população, porque isso orienta os orçamentos futuros. Então, é mais importante habitação, é mais importante saúde, é mais importante educação, ou seja, dá uma orientada geral de onde os recursos têm que ser colocados. Você me perguntou como é que é o impacto na gestão, né? Acho que muda muito, porque se a direção da prefeitura, né, o prefeito, seus diretores, secretários, podem até ter uma sintonia grande com a questão da participação popular, normalmente os servidores não têm essa perspectiva. Então, para eles também é um aprendizado importante e que você tem que
discutir com eles, quando você for lá conversar com a população tem que ser mais simples e tal. E muito importante, mas muito importante mesmo, é ter um sistema de monitoramento daquilo que você se comprometeu no orçamento participativo, né? Primeiro, se comprometer com o que é possível. Às vezes é preciso dizer não, às vezes você não tem o recurso para fazer aquilo, você pode dizer, não, vou tentar conseguir no governo estadual, no governo federal, mas aquilo que você incorporou ao orçamento participativo, você precisa realizar. Se por acaso é uma obra que não é possível terminar no horizonte do seu mandato, isso precisa ficar claro para a população na hora da discussão. Olha, essa obra é uma obra muito grande, ela vai levar mais tempo do que o meu mandato, mas eu vou começar essa obra, eu me comprometo e tal. E é necessário criar uma equipe que monitore a realização das obras e dos serviços que são reivindicados pela população, para que de fato você entregue, porque senão você compromete a credibilidade do processo de participação. Fui lá discutir, decidiu, mas o prefeito não fez. Então, é importante ter uma equipezinha lá no gabinete do prefeito que acompanhe os secretários para que as coisas se realizem. E, inclusive, para ajudar o secretário a resolver os problemas que sempre aparecem na hora da realização das coisas. Então, ajudar ele a resolver o problema e conseguir entregar. Companheira, e a participação dos conselhos no orçamento participativo? Se dá só através deles ou, como você disse ali, você pode ampliar mais com... Não, a ideia é realmente você atingir o conjunto da população. E aí eu acho que também tem uma novidade. Acho que a gente tem que valorizar muito a participação presencial, né, de quem vai lá um dia à noite ou no fim de semana para discutir com o prefeito e com a equipe dele o que é mais importante naquela região, mas também é importante a gente incorporar os mecanismos digitais, né? É possível as pessoas darem a sua opinião pela internet. Eu acho que a opinião presencial tem que ter um peso maior do meu ponto de vista, né? Porque o cara foi lá participar, mas eu acho que é necessário ouvir também através da internet, porque isso faz com que você atinja um número maior de pessoas participando. Muito obrigado, companheira. O vídeo é curtinho, bem rapidinho, e eu agradeço muito a sua participação e ter aceito o convite nosso para estar aqui com a gente, tá bom? Eu espero que todos os nossos prefeitos eleitos agora em 2020 adotem a participação popular como um mecanismo importante em seus governos e entre as diversas modalidades o orçamento participativo.